Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dimitri Câmara, estamos aqui com a sua consultoria. E hoje vamos falar um pouco sobre a possibilidade de recuperação do ICMS na substituição tributária. Bem, meus amigos, minhas amigas, nós aqui da sua consultoria temos plena consciência de que o ICMS, Imposto de Competência dos Estados e do Distrito Federal, é algo complexo, é algo que provoca, por que não, um certo pavor, um certo desconforto nos empreendedores, nos empresários do nosso Brasil, basicamente porque o próprio conceito do ICMS já guarda dentro dele mesmo uma complexidade bastante grande. Isso sem falar num número imenso de obrigações acessórias, na grande quantidade de regras, de decretos, de portarias que muitas vezes variam de estado para estado. Como nós, da sua consultoria, temos a intenção de atingir todos os estados da federação, nós estamos aqui nos especializando no nosso ICMS, de modo a tornar a sua vida muito mais tranquila e de modo que consigamos recuperar, obviamente dentro da lei, dentro das normas jurídicas, um montante bastante significativo desse ICMS que incide ali na substituição tributária. Sintetizando rapidamente para você, meu amigo, minha amiga, o nosso ICMS, ele é um exemplo daquilo que se chama em finanças públicas de imposto sobre valor agregado, onde, dentro de uma mesma cadeia produtiva, cada elo dessa cadeia, o industrial, o atacadista, o varejista, ele abate do imposto que ele tem a pagar daquilo que ele já pagou na etapa antecedente. Essa é a lógica do gênero imposto sobre valor agregado, do qual, no nosso Brasil, o ICMS é um exemplo clássico, uma espécie clássica de imposto sobre valor agregado. Vamos a um exemplo. Eu preciso que vocês realmente me deem um pouco do seu tempo e um pouco da sua atenção para que vocês possam entender qual é o diferencial aqui da sua consultoria. Vamos imaginar que nós estejamos numa cadeia produtiva moveleira, cadeia produtiva de imóveis. E vamos falar especificamente de sofás. Vamos imaginar que o sofá saia da fábrica por R$1.000 para o atacadista. O atacadista venda esse sofá para o varejista por R$1.500. E o varejista venda esse sofá para o consumidor final por R$2.000. Vamos aqui, para facilitar a nossa conta, visto que eu não disponho de um quadro para que vocês possam visualizar esses números, vamos imaginar uma alíquota hipotética de ICMS da ordem de 10%. Obviamente, vamos abstrair também, por amor à didática, vamos abstrair a possibilidade de que esse industrial ele abata os insumos como eletricidade, madeiras, borrachas, espumas, essas coisas todas que ele adquiriu, de modo a conseguir fabricar esse sofá e vendê-lo para o atacadista pelo valor de R$1.000. Vamos lá, junto comigo aqui. Esse sofá foi vendido do industrial para o atacadista pelo valor de R$1.000. Alíquota de ICMS 10%. Então esse industrial deveria recolher, caso fosse a única venda que ele tenha efetuado naquele mês, ele recolherá ao Estado da Federação de origem, essa é a regra, R$100.
R$100 corresponde a 10% de R$1.000. Esse atacadista, por sua vez, que comprou esse sofá por 1.000 e revendeu esse sofá para o varejista por 1.500, ora, valor de saída 1.500, 10%, R$150. Ué, Dmitry, então ele vai recolher R$150? Não, ele não vai recolher R$150. Por quê? Porque ele já pagou, já suportou o ônus na transação anterior do ICMS no valor de R$100. Então, meu amigo, minha amiga, 150 menos 50, o nosso atacadista, o nosso segundo elo da cadeia, recolherá efetivamente aos cofres estaduais a importância de R$50. E o varejista Dmitry, que comprou esse sofá do atacadista por R$1.500 e o revenderá para o consumidor final pela importância de R$2.000. Ora, 10% em cima de R$2.000, R$200. Ah, agora eu entendi. Ele não vai recolher R$200, visto que ele já suportou, os elos anteriores da cadeia já suportaram ônus de 150. Então, ele recolherá 200 menos 150, saldo de R$50 a recolher a título de ICMS. Claro, meu amigo, minha amiga, eu estou fazendo uma simplificação didática. É claro que, na prática, a coisa é um pouco mais complexa, mas eu preciso simplificar para que você entenda o espírito da substituição tributária, assunto que eu vou mergulhar nele agora. Ora, vamos pensar o seguinte: na origem da criação do ICMS, lembrando que ICMS é a espécie do gênero imposto sobre valor agregado, todo ele funcionava dessa maneira. Cada elo da cadeia recolhia o valor correspondente à sua agregação de valor, conceito lá de finanças públicas. Agora, pense o seguinte: é mais fácil para o Estado fiscalizar as centenas de revendedoras de sofás? Os centenas de varejistas de sofás? Ou talvez os 3, 4, 5 grandes indústrias de imóveis? Sob essa lógica de raciocínio que na década de 80 resolveram criar a famigerada substituição tributária. Atenção, muita atenção nisso, porque a nossa filosofia aqui da sua consultoria é deixar o nosso cliente ou o nosso potencial cliente confortável. E, para tanto, nós explicamos o que nós vamos fazer. E esse vídeo tem esse intuito, meu amigo, minha amiga, de explicar a você, empreendedor do nosso Brasil, como a coisa se desenha, como a coisa acontece. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Lá, o fisco, a Fazenda dos Estados, pensou o seguinte: ora, se nós temos aqui um setor da economia onde acontece o seguinte, onde exista uma agregação de valor percentual entre o primeiro elo e o último elo da cadeia, de tal forma que eu consiga quantificar essa agregação de valor com um certo grau de certeza. Vou traduzir. O que aconteceu no caso do nosso exemplo? A quanto o sofá foi vendido pelo primeiro elo da cadeia, Dmitry? Pelo primeiro elo da cadeia. R$1.000. Foi vendido para o consumidor final, último elo da cadeia, por quanto? R$2.000. Quanto se agregou de valor nessa cadeia produtiva? Quanto se agregou de valor em percentual? 100%. Por quê? R$2.000 menos R$1.000. Se aumentou 100%, porque R$1.000 correspondem a 100% do valor de partida, R$1.000. Então,
os economistas, os tributaristas lá na década de 80 perceberam o seguinte: ora, vamos criar a ideia do fato gerador presumido. Vamos simplesmente eleger o industrial como responsável tributário de fatos geradores que presumivelmente ocorrerão no futuro, porque, ora, ninguém vai produzir um sofá se não tiver a firme intenção de revendê-lo. Ora, assim que a roda da economia se move. Muito simples de entender. Então, como a coisa aconteceu em termos contábeis e matemáticos, meu amigo, minha amiga? Essa indústria fica responsável pelo ICMS dela, os R$10, e fica responsável pelo ICMS que presumivelmente incidirá sobre toda a cadeia produtiva subsequente, tomando-se como cálculo aquilo que se chama em juridiquês de margem de valor agregado. Olha que coisa interessante. Pensa junto comigo aqui. Se agregou de valor R$1.000. 10% desses R$1.000, R$100. Ou seja, a indústria ela vai ter que recolher como contribuinte ICMS próprio ainda aqueles R$100. E vai ter que recolher como contribuinte substituto, como responsável tributário, mais R$100. Sobre toda a cadeia produtiva que presumivelmente vá se descortinar, que presumivelmente vá acontecer. Então, esse industrial vai vender efetivamente esse sofá para o nosso bom atacadista não por R$1.000, e sim por 1.100, porque claro que ele vai colocar na conta do nosso atacadista esses R$100 que ele foi obrigado a recolher em razão da presunção da ocorrência de fatos geradores futuros de ICMS. Então essa nota fiscal do industrial para o atacadista não sairá com o valor de R$1.000, e sim com o valor de 1.100. Dimitri, quanta maldade? Eu também acho. Poxa, mas eu ouvi falar, Dimitri, que tanto o atacadista quanto o varejista venderão esse produto, esse sofá, a alíquota zero. Sim, venderão a alíquota zero, e lá na nota fiscal há a necessidade de que se faça menção explícita ao recolhimento anterior do ICMS através da sistemática da substituição tributária. Então, a coisa acontece basicamente dessa maneira. Qual é o grande pulo do gato? Qual é a grande coisa interessante que nós temos aqui para oferecer para você, meu amigo, minha amiga? Preste muita atenção. Até o ano de 2017, caso o fato gerador lá no final, caso esse sofá fosse vendido por R$1.500, caso esse sofá fosse vendido por R$1.900, caso esse sofá fosse vendido por R$1.800, não assistia direito algum a esse pessoal da cadeia produtiva de pleitear restituição. Porque pensa, os doutos analistas tributários, os secretários de Fazenda, o pessoal do Conselho Nacional de Política Fazendária, quando resolveram fixar a margem de valor agregado desse setor de imóveis a 100%. Mas eles simplesmente não levaram em consideração que o fato gerador poderia acontecer a menor. O STF, numa posição muito antiga, quando se questionou a constitucionalidade do dispositivo da Constituição Federal que cuida, que autoriza essa substituição tributária, simplesmente falou o seguinte: olha, se o fato gerador acontecer a maior, em bom português, se o nosso varejista do exemplo vender esse sofá a R$2.500, ele não teria necessidade de proceder a um tipo de complementação de imposto.
Mas, por outro lado, se ele vendesse a R$ 1.800, R$ 1.400, R$ 1.300, R$ 1.799, ele também não teria direito à restituição. Isso mudou. Isso mudou por conta do julgamento do recurso extraordinário número 593849 pelo nosso Supremo Tribunal Federal. O STF, então, determinou que se tornasse possível a restituição dos valores que tenham sido pagos a maior na sistemática da substituição tributária, na hipótese do fato gerador ter se realizado a menor. Vamos imaginar o seguinte: ao longo de 5 anos, houve várias aquisições de sofá por parte desse nosso empresário varejista, com a margem de valor agregado 100%, ou seja, se presumiu que o sofá que saía da fábrica 1.000 fosse revendido por ele ao consumidor final por R$ 2.000. Só que em 90% das vendas dele, ele não conseguiu vender isso por 2.000. Sempre vendeu por 1.900, 1.950, 1.800. Saldão de Natal, Black Friday, vamos vender sofás por R$ 1.600. E ele acabava, digamos assim, absorvendo esse prejuízo, porque ele comprou, obviamente, daquele atacadista por bem mais que 1.100, por bem mais que 1.500, que é o nosso exemplo. Lembrando que o atacadista comprou isso por um valor já majorado. Lembra no primeiro exemplo, quando eu expliquei o ICMS, que ele tinha comprado por 1.000? Comprou por 1.100. Por quê? A substituição tributária, quem é o substituto? O industrial. O industrial vai simplesmente segurar o prejuízo sozinho? Não. Vai jogar em cima do atacadista, do segundo elo da cadeia. E o atacadista, por sua vez, vai jogar esse prejuízo, entre aspas, esse custo, essa majoração de custo, em cima do nosso varejista. Então, se, meu amigo, minha amiga, a sua empresa está dentro ali da sistemática da substituição tributária, agende uma visita de um de nossos consultores. Eu acredito que você poderá se surpreender positivamente. Foi um prazer. Um forte abraço.